vamos ao nosso quadro Cimesp no programa Piracicaba Agora. E tenho o prazer de receber aqui o Carlos Alberto Zen, gestor de projetos especiais do Cimesp. Zen, obrigado pela sua presença, viu? Uma satisfação voltar ao programa, estar na sua presença, na presença da sua audiência e tratar de um assunto que todo brasileiro gosta, né? Sim. Já antecipando um pouquinho do que você vai falar daqui para frente. Exatamente. Você que está aí em casa participa conosco, que a pauta é Cimesp e o apoio à cadeia produtiva da indústria cervejeira, que, aliás, Piracicaba é exponente, Piracicaba é um polo. A gente tem aqui, e olha, para você que está assistindo, a gente sabe disso, né? A questão da cerveja é uma questão cultural, a questão da cerveja é economia, sim, porque a Piracicaba, a gente vivencia isso, né? Com o próprio setor cervejeiro, com as empresas, né? Com os estabelecimentos que vem crescendo cada vez mais e de uma maneira muito cultural. Quando a gente fala isso, né, Zen? Quando a gente fala que é a cultura da cerveja, a gente está falando das tradições, a gente está falando de algo que está atrelado, né, à nossa região, que está atrelado à nossa história, o nosso passado, e com isso a gente aquece e faz a economia subir. É isso mesmo, Zen? É isso mesmo que você falou, viu, Neto? Piracicaba, ela tem um potencial já até consolidado e reconhecido no mercado cervejeiro. Tanto isso, acho que é até importante falar, nós temos aqui, aconteceu em Blumenau, no mês de março, na primeira quinzena de março deste ano, o Festival da Cerveja Artesanal, né, onde você teve praticamente diversas marcas participando e a melhor cervejaria do estado de São Paulo é de Piracicaba, que é a Dama Beer. Que legal. Tá? Então ela recebeu uma série de medalhas que, na conjugação dessas pontuações, dão a ela essa condição. Então esse é um fato, acho que mais do que concreto, para materializar isso que você vem falando. Que legal. E aí, falando um pouquinho disso que aconteceu em Blumenau, né? Quem sabe Blumenau também é um lugar, né, tradicional, né? Se a gente falar da origem da cerveja, né? Mas é muito bom quando a gente vê uma empresa de Piracicaba passando por um critério, né, de grandes especialistas. Porque às vezes a gente pode, aqui, você que está em casa, imaginar, sim, né, eu já provei, enfim, eu conheço, é muito boa, né, a população está aceitando. Mas quando a gente fala de um festival, como aconteceu em Blumenau, a gente está falando dos melhores especialistas do mundo, que estão avaliando o produto. Fala um pouquinho desse evento, para quem está em casa até compreender, né, Zen? Sim, é isso mesmo que você falou, né? É um conjunto de jurados do Brasil e de outros países. Outros países que têm escolas renomadas da área da cervejaria. Então, esse festival da cerveja, ele é como se fosse a Olimpíada das cervejarias do Brasil, tá? Onde você acaba tendo uma reunião de todos os mestres cervejeiros, de todas as cervejarias e os principais representantes desse mercado. Então, nós falamos de um festival porque você tem um concurso para a escolha da melhor cerveja e da melhor cervejaria, tem uma feira de equipamentos para cervejarias e tem um congresso técnico. Então, praticamente, é a referência nacional e até internacional do setor cervejeiro no Brasil. Que legal. Então, é esse festival, e que é clássico, está na 16ª edição já. Então, tem toda uma tradição já consolidada. E é muito legal porque a região lá também vivencia muito bem isso, né? Faz parte do calendário. E além de atrair, como você falou, grandes especialistas, tem um público muito intenso que vai nesses dias participar lá, estar com o hotel, enfim, é muito legal isso. Exatamente, movimenta toda uma cadeia, Neto. Para você ter uma ideia, esse festival, você tinha uma presença de 200 cervejarias, né? Tanto que o ingresso você pagava para assistir, acompanhar, né, todas as atividades, as feiras, as discussões, os shows, e tinha direito a provar, degustar ali, né? De 200 cervejarias. Então é o grande evento
de caráter nacional. E a gente vai ter isso em breve aqui, já fazendo essa pergunta para vocês, essa provocação. Fala um pouquinho da APL Serva, né? Todo o histórico dela e justamente por que o Sindicato Patronal, o Cimesp, também tem esse olhar junto aí com a APL, por favor. Isso, vamos lá. Primeiro, o Cimesp, o APL Serva, vou começar usando esse nome porque depois houve uma alteração nessa nomenclatura, né? Até por conta dos reconhecimentos que o APL teve. O Cimesp, ele tem um trabalho importantíssimo na região de Piracicaba. Tá? E esse trabalho, o primeiro ponto é representar o setor industrial, mecânico, metal e mecânico, envolvendo Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Então, essa é a principal vocação do Cimesp. Só que, mesmo assim, ele ultrapassa os seus limites no sentido de colaborar para o desenvolvimento social e econômico da cidade de Piracicaba. Então, além dessa representação, há um trabalho social fortíssimo na cidade, está na essência do Cimesp, dos seus diretores, e, além disso, o Cimesp também olha para setores estratégicos, que são em expansão no mercado, né? No sentido de encontrar oportunidades para suas associadas. E é a partir dessa referência, Neto, que nasce o projeto do APL Serva. Tá? O Cimesp começa a notar esse boom das cervejarias artesanais no Brasil e no mundo, e também uma identificação de que você tem uma parcela das empresas associadas que já atuam nesse mercado cervejeiro. Tá? Nós temos aqui empresas que atendem as plantas da Heineken, Grupo Petrópolis, Ambev e grande parte das cervejarias artesanais. Só para você ter uma ideia de uma dessas empresas, 80% das cervejarias artesanais do Brasil tem produto de uma associada em específico. Confeccionado aqui na nossa cidade. Exatamente, na nossa cidade, por uma empresa associada do Cimesp. E a ideia do Cimesp é potencializar cada vez mais essa aproximação, essa prospecção de novos mercados para os seus associados. As empresas ganham com isso, a cidade ganha, o piracicabano ganha, todo mundo dentro desse contexto acaba se beneficiando. E aí que surge o contexto do APL em meados de 2023. Sim. Especificamente em março de 2023, tá? É quando o Cimesp vem e faz o lançamento do APL Serva, que é o arranjo produtivo local de máquinas, equipamentos e serviços industriais para cervejarias. Ô Zé, coloca para nós todas essas imagens que eu quero comentar uma coisa com o Zé. Ô Zé, nós estamos falando de equipamentos que são produzidos aqui. Pode abrir a imagem para nós, Bruno. Esses equipamentos, tira o GC, obrigado. Ó, são equipamentos de grande porte para uma grande produção. Esses equipamentos, Zé, você que é conhecedor, me conte uma coisa. Há um tempo atrás, eu tinha que importar esses equipamentos. Como é que está sendo hoje a produção feita aqui na nossa cidade e servindo grandes fabricantes de cervejas, grandes, de volume, sendo feito aqui na nossa cidade? A qualidade, ela é idêntica a esse material que vinha de fora, Zé? Exato, idêntico, tá? Que legal. E é importante, até desse caso, numa grande cervejaria, né, atendida por uma grande empresa aqui da cidade, o projeto vem pronto, já da matriz, desses grandes grupos que atuam internacionalmente. E é confeccionado a qual a necessidade da... Que exatamente, legal. Por empresa daqui. Então, só para você ter essa dimensão, olha, a construção de uma planta, de um projeto já estabelecido, o fornecedor responsável por essa implementação de um projeto cervejeiro com as máquinas são empresas daqui. Que legal. E sem falar de outras tecnologias, Neto, que começam a surgir também exatamente no nosso espaço. Né? Você, possivelmente seus ouvintes, já devem ter, pelo menos, ouvido falar quando se coloca a questão da cerveja em discussão, que é a questão do lúpulo. Sim. Né? Só para você ter uma ideia, hoje, até dentro desse contexto que você fala, a gente já começa a ter uma discussão mais voltada para a produção do lúpulo nacional. Que ótimo. Tá? Porque esse insumo é praticamente dependente de outros países. E, nesse sentido, há uma lacuna no mercado para equipamentos voltados à colheita do lúpulo. Olha. Então, só para você ter uma ideia,
quem trabalha com esses equipamentos hoje vai buscar em outros países, Sim. especificamente na Europa, equipamentos usados. Então você tem essa lacuna. Olha. E por que eu digo isso? Porque dentro do APL Serva já se começa a discutir a viabilidade de criar esses equipamentos aqui. Ótimo. Então tende a ser uma inovação trabalhada dentro do APL Serva e movimentado Perfeito. por uma das suas associadas. E aí, obviamente, o SMESP entra, né, com os dois pés nessa articulação, que nós estamos falando aí de um material específico. Olha como isso é grandioso para você que está em casa, até para entender. Então, nós estamos falando da produção de cerveja, e obviamente não só aqui na nossa cidade, que retém aí grandes marcas, com qualidade, mas a produção do equipamento. E agora, como você falou, que é um ingrediente da cerveja, né, que aqui começa a produzir, que é isso aqui que está na tela, ó. É produzido aqui, só que a grande escala dele, automaticamente, você precisa de grandes máquinas para fazer a colheita, correto? Exatamente. E aí, mais uma vez, vocês debruçam o olhar, então vamos produzir as máquinas, porque se assim não for, é obrigado a importar essas máquinas, custo, viabilizar a importação. Isso é um olhar de crescimento para a nossa região, né? Exatamente, investindo em pesquisa, desenvolvimento e o SMESP apoiando. Então, essa tende a ser uma das inovações que vem de Piracicaba, de uma associada do SMESP, para beneficiar praticamente todos os plantadores de lúpulo, né, que nós temos aqui no Brasil. E eu fiz também menção, né, Neto, do APL até agora, sim, mas nós tivemos o reconhecimento pelo governo do estado de São Paulo, mais especificamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Perfeito. Então, o que se fez? Eles mapearam os arranjos produtivos locais que já estavam presentes em todo o estado e reconheceram o trabalho desses APLs. E aí, dentro de uma norma conceitual, alterando-se o nome de arranjo produtivo local para cadeia produtiva local. Cadeia produtiva local, exato. Então, esse APL Serva que eu estava falando com você até agora, sim, ele se transforma em CPL Serva, que é a cadeia produtiva local. E nós tivemos esse reconhecimento pelo governo do estado de São Paulo agora em março. Que legal. Estamos vendo a foto lá, justamente no dia da premiação, né? E é muito legal quando você fala que agora é a cadeia, porque é isso, quando a gente pensa na cadeia, a gente está pensando o agregar de outros setores que vêm servir justamente o setor da cerveja, que é o produto final do consumo. Só que você tem toda uma cadeia para chegar até esse produto, até a prateleira. Que cara, demais isso. É isso. Parabéns, mesmo, viu, Neto? E é interessante que quando, né, eu começo a trabalhar nesse projeto dentro do SMESP, porque você vai falar, poxa, o que altera de APL Serva para CPL Serva? Sim. Praticamente, dentro da atual circunstância do trabalho, apenas a nomenclatura. Porque dentro da percepção que você vem falando, Neto, quando o APL Serva começa a ser articulado internamente no SMESP, na visão de futuro do APL, nós já estabelecemos o olhar para essa cadeia. Perfeito, né? perfeito. E uma frase que estabelece isso é que nós vamos olhando do campo ao copo. Isso. E o campo, olha a questão do lúpulo, da cevada. Nesse meio termo, nós temos o que? A indústria. A indústria. Que produz as máquinas, os equipamentos, os serviços industriais. E na outra ponta, a cervejaria. Perfeito. Então, a pesquisa, né? Até antes do próprio campo, você tem a pesquisa, né? Os melhores produtos. Exatamente. A qualidade daquilo que vai ser plantado. Olha quanta coisa, né? E o princípio, Neto, né, quando a gente vem discutir a questão da cadeia produtiva da indústria cervejeira, eu tenho 3 elementos até para ser mais fácil para as pessoas entenderem. No meio você tem a cervejaria, na ponta final o consumidor. Sim. E antes disso os fornecedores. Então, ou você é uma cervejaria, ou você é um consumidor de cerveja, ou você é um fornecedor de máquinas, equipamentos, serviços industriais e insumos para cervejarias. Então, essa visão estratégica que o APL, inicialmente trabalhando, implementou, parece que nós já antevíamos essa movimentação, no sentido de ser algo maior. Que se preocupasse mesmo com toda a cadeia. E quando vem esse reconhecimento do governo do estado de São Paulo, é uma tese
que nós implementamos e que foi validada. E só mais um detalhe, viu, Neto? Esse reconhecimento pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo são 4 níveis. O primeiro nível é aglomerado, o segundo, CPL em desenvolvimento, o terceiro, CPL consolidada, que é onde a CPL serve está, e o estágio mais avançado é a CPL madura, né? Que são projetos de médio e longo prazo, né? Correto. Eu fiz a menção para você que nós começamos esse trabalho em março de 2023 e fomos reconhecidos, né? Tem essa validação no finalzinho de 2024, mas é em março que nós recebemos o selo do governo do Estado de São Paulo nos reconhecendo. Que é o reconhecimento praticamente aí de um caminho implantado, né? Porque o selo ele vem com um projeto que está em andamento, está dando resultado. Agora, sem perder o romantismo, né, Zen? Começa na paixão. Exatamente. Começa sendo visionário. Exatamente. E começou no copo. Vai ser mais preciso, né? É do copo para ver todo o potencial, né? Então ele é visionário, o projeto ele é visionário, mas como você falou, e o reconhecimento, acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, ele é visionário, mas sabendo, né? O visionário sabe onde vai chegar. E aí colocou em prática o resultado de colher o resultado que a gente está vendo agora, né? Exatamente. E essa questão de ser visionário, né, Neto, é um dos DNAs fortíssimos que o CIMESP tem. Perfeito. Toda a sua diretoria, perfeito. Né, os gestores, pegando como referência o Eric Gomes, que é o presidente. Sem então, dúvida. toda essa visão de futuro, a paixão que se tem, é algo que está nas entranhas do CIMESP e se materializa, obviamente, nesse projeto. Com certeza. E não tem, isso não, olha, gente, ele tem começo, mas ele não tem fim, né? Quando a gente fala de agregar, né? Quando a gente fala da cadeia, e eu acho que foi muito feliz essa exposição do visionário que você colocou, desse olhar, porque tudo atrai. Nós acabamos de falar da questão de Blumenau, né? E é uma provocação que eu faço mesmo. A gente vai ter esse turismo também aqui, né? Como a gente já está tendo, mas a gente vai ampliar esse turismo. E aí, quando a gente fala de ampliar o turismo, a gente está falando de eventos agregados ao setor cervejeiro. A gente tem grandes patrocínios de grandes festas, né? Quer dizer, se você tem esse circuito de produção muito forte e muito localizado, que é a nossa região, através, obviamente, do CIMESP, a gente tem um investimento muito grande aqui. E é cultura, é turismo, é geração de emprego, é grandes eventos na cidade. Não tem fim, né, Zen? Exatamente. E um detalhe muito importante, Neto, de toda essa discussão que você faz, e olha essa visão de negócios para o próprio CPL Serva. Para você ter uma ideia, isso é um dado estatístico. Uma cervejaria, quando contrata um funcionário para trabalhar nela, essa contratação de um novo funcionário, de geração de um emprego, na cadeia como um todo, você repercute a criação de 34 outros empregos. Olha que legal. Então, quando uma cervejaria vem e contrata um funcionário, toda essa dinâmica, essa movimentação que vai na linha do que você falou, dos eventos, do turismo, automaticamente você tem toda uma dinâmica sendo trabalhada nesse sentido. Muito bom, muito bom. Ô Zé, vamos falar, estamos chegando no finalzinho já da participação aqui, mas vamos falar dos projetos para esse ano aqui, que é muito importante também, para você dar um pouco de diretriz aí, por gentileza. Sim. Dentro de toda essa percepção visionária que você mencionou, nós dividimos o ano em 2 partes, tá bem? A primeira parte, que é esse primeiro semestre, uma série de articulações, de trabalhos, de estudos. Nós estamos com o Encoserva, que é o encontro da cadeia produtiva local da indústria cervejeira. Todo mês nós temos um evento. Ontem, inclusive, nós tratamos da questão das cervejarias ciganas. Né? Agora, para maio, nós temos a questão da cultura, da cidade, das histórias, como você bem fez o destaque. E nós encerramos esse primeiro semestre com um técnico do Ministério da Agricultura que vem lançar um livro sobre a história da cerveja no Brasil. Então, esse é um dos projetos do primeiro semestre. Nós também estamos fazendo, né, são 2 iniciativas inéditas, um censo mapeando os 24 municípios que compõem a região metropolitana de Piracicaba, mapeando todas essas cervejarias, para que depois esse mapeamento se dê para as outras regiões, de Sorocaba, Campinas, Jundiaí. Então, todo o estado de São Paulo será mapeado pelo CPL Serva. Há também um censo sendo realizado com
as empresas associadas, o Cimesp, para descobrir o que mais essas empresas têm e o que elas podem oferecer para a indústria cervejeira. Então, nós temos essa frente estabelecida no primeiro semestre. Para o segundo, e aí você também mostra essa visão estratégica das coisas, porque quando é feito menção do festival da cerveja, você automaticamente já associa, poxa, o que vem dentro dessa linha para Piracicaba? Nós temos no planejamento 2 grandes eventos. O primeiro é a repetição do Congresserva. Perfeito. Né, que da vez passada eu vim aqui, eu tive a oportunidade de fazer o comentário, que é um congresso da indústria cervejeira, e a Inova Serva, que é uma feira voltada para equipamentos, maquinários e serviços industriais para cervejarias. Então, esses são os 2 grandes projetos para o segundo semestre deste ano. E tem ainda a possibilidade, viu, Neto? Ainda a gente está discutindo, dentro de um contexto, a criação de um concurso para, da mesma forma que você tem em Blumenau, avaliar as cervejas aqui da região. Que legal. Então tem muita coisa inovadora no radar, né? Tem muito trabalho, mas a gente segue em frente. O Cimesp dando total apoio, investindo pesadamente nisso, acreditando nessa ideia para beneficiar tanto a comunidade empresarial, das suas associadas, a sociedade em si, a cidade, que acaba sendo beneficiada com todas essas iniciativas. Muito bom, Zen. Cara, muito bom conversar com você, é muito bom saber de todos esses projetos e é muito bom, mais do que tudo, você que está em casa está vendo isso, né? A paixão que move. Isso é para tudo que você vai fazer, para tudo que você vai realizar, vai construir, para tudo, desde o momento que você levanta. Você tem que ser movido pela paixão. Isso a gente vê, Zen. E o Cimesp, ele também tem essa característica de viabilizar, né, as grandes paixões, tornar algo, né, palpável. Então, parabéns, sempre muito bom receber. Vamos estar juntos, vamos fazer a cobertura de toda essa programação aí. Eu quero estar junto lá para estar fazendo as reportagens, gravando. E eu espero voltar aqui, né, para até mostrar os resultados desse censo, que é algo inédito aqui no interior. Maravilhoso, maravilhoso. Zen, valeu, obrigado, viu? Obrigado a todos. Show de bola. Cimesp no programa Piracicaba Agora.